Boa tarde, meu nome é Cristiane Cristina, sou acadêmica de letras na Universidade do Amazonas e do Ensino Superior de Presidente Figueiredo. A gente vai falar um pouco, meu grupo vai falar um pouco sobre a obra Libertinagem, do autor Manuel Bandeira, né? E meu grupo ele é composto por mim, Cristiane, pela Ieda Letícia, Ronaldo Braga e o Gabriel Teixeira. Então eu vou falar um pouquinho sobre a biografia desse autor, né? Quem foi Manuel Bandeira? Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, como era o nome dele mesmo, né? Ele nasceu no dia 19 de abril de 1886, no Recife, em Pernambuco. Nos seus 10 anos de idade, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde ele estudou no Colégio Pedro II entre os anos de 1897 e 1902. E mais tarde, né, que ele se formou em letras. No ano de 1903, ele começou a estudar arquitetura na Faculdade Politécnica em São Paulo. Porém, ele abandonou o curso porque a sua saúde passou a ficar muito frágil. Então, ele não continuou, né, com o curso de arquitetura. Diante desse problema, né, em sua saúde, ele foi procurar se curar, né, da tuberculose que ele contraiu durante o tempo, e ele procurou curar dessa doença em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e na Suíça. E foi na Suíça que ele permaneceu durante um ano. Então, quando ele voltou para o Brasil, em 1914, ele se dedicou à sua verdadeira paixão, né, que é a literatura. E o seu primeiro livro publicado mesmo foi em 1917 e tem como título A Cinza das Horas. Manuel Bandeira, ele publicou uma vasta obra assim até a sua morte, né, que foram desde contos, poesias, traduções e críticas literárias. A atuação dele, né, ele atuou como professor de literatura universal no externato no Colégio Pedro II, no ano de 1938, né? E ele foi também professor de literatura hispano-americana, de 1942 a 1956, né? na Faculdade Nacional de Filosofia, que foi onde ele se aposentou. Então, na Academia Brasileira, né, de Letras, na ABL, Manuel Bandeira ele foi o terceiro ocupante, né, da cadeira 24. E ele foi eleito no dia 29 de agosto de 1940, né? E anteriormente, quem ocupava essa cadeira era o escritor Luiz Guimarães Filho. Então, Manuel Bandeira ele faleceu no Rio de Janeiro, né, aos 82 anos. E ele faleceu no dia 13 de outubro de 1968, né, vítima de hemorragia gástrica. Então, essa é um pouco, né, da história de vida de Manuel Bandeira. Não me prolonguei muito, né, tentei falar, assim, as coisas mais importantes, mas espero que todos tenham entendido um pouco sobre a história dele. E a gente vai dar continuidade fazendo uma análise, né, sobre a obra Libertinagem. Obrigada. Manuel Bandeira, em seu livro Libertinagem, que é o quarto livro de 11 que ele publicou em toda a sua trajetória de vida, ali é o primeiro que enganja com aptidão mesmo ali o pré-modernismo, já alcançando ali o que a gente vai entender como modernismo mais sólido, né? Ele vem um livro cheio de lirismo, né, na primeira pessoa, repleto de subjetividade, tem versos livres, sem métrica, versos brancos sem rima, muita religiosidade, né, tem uma temática do cotidiano ali, é o folclore brasileiro
a gente vê a valorização do folclore brasileiro, o prosamismo vocabular dele é muito bem colocado, né? O lirismo, o brasileiro, a vida pacata, né? A gente percebe muito no Emanuel Bandeira as suas obras pré-concretistas, suas autobiografias, o memorialismo, a melancolia, a paixão pela vida. Tudo isso ele coloca em libertinagem. Ele é um poeta que nasce naturalmente parnasiano, simbolista, mas que se torna, se rende ao modernismo. Então, Libertinagem o livro que foi publicado em 1930, constitui o primeiro livro inteiramente modernista de Manuel Bandeira. E é seu quarto livro de poemas. E ele é uma sucessão de poemas espantosos, cheios de novidade, humor, erotismo, refinamento musical, força de imagens, tudo isso produzindo uma intensidade emocional que às vezes aproxima-se do piegas, mas nunca cai neles. Os chamados anos loucos da década de 20 foram bastante ricos do ponto de vista cultural. Eram os anos pós-guerra e a Europa festejava o retorno à felicidade dos primeiros anos do século. E não por acaso, a efervescência intelectual fez com que surgissem várias tendências artísticas e a arte moderna nasceu dessas várias tendências e se espalhou pelo mundo inteiro e a sua influência estendeu-se inclusive ao Brasil. Através da situação crítica que os modernistas de 22 fizeram dos chamados ismos europeus, o futurismo, o expressionismo e o cubismo. Porém, o final da década foi melancólico. A crise deflagrada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que provocou as quedas dos índices econômicos em todos os países ocidentais. Todos sofreram em alguma medida as consequências desse desastre financeiro norte-americano. A recessão e miséria substituíram as altas taxas de crescimento que, mesmo de forma desorganizada, tinham sido alcançadas até então. Então, esse é o propósito do livro de Libertinagem de Manuel Bandeira. Essas são as nossas considerações finais sobre o livro e agradecemos a compreensão e o visto de vocês do vídeo até aqui.